Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o canal YouTube da Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Você está aí nos acompanhando, por gentileza, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí em nosso canal para nos ajudar a evangelizar. Hoje quero falar de um assunto polêmico. Não, o que eu vou ler não é polêmico, né? Mas o polêmico é quando a gente fala de eleições, né? A gente vê assim, o sujeito com clergemalia do clero, lá vem padre, lá vem diácono, bispo, falar de política, isso não é problema da igreja e aquele monte de coisa. Não. Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 17, ao fazer a oração sacerdotal, eu tenho certeza que ele, olhando para o Pai, ele aponta para todos nós. E ele diz assim: Pai, eu oro por eles. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Então, meu irmão, eu não sou daqui, você não é daqui, mas nós estamos aqui. E enquanto nós estamos aqui, não tem como não se envolver com as coisas que aqui estão. E é por isso que eu quero hoje aproveitar esse canal. Eu não vou comentar, que eu falo muito, mas eu vou simplesmente fazer hoje a leitura da mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para as eleições municipais de 2020. Eleições que serão realizadas no dia 15 de novembro, data da proclamação da República. E essa mensagem diz o seguinte, eu vou lê-la para vocês. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio do seu Conselho Permanente, reunido na modalidade virtual, dirige ao povo brasileiro uma mensagem de esperança, de coragem e chamamento à participação responsável no processo eleitoral de 2020. Os cristãos são convidados a testemunharem a razão da sua esperança nesse tempo de profunda crise social, econômica, política e ética que atravessa o nosso Brasil. As eleições que se aproximam serão realizadas em meio a uma grave crise sanitária, com números estarrecedores de mortes e de adoecimentos. Portanto, a primeira palavra dos bispos do Brasil é dirigida aos que sofrem as consequências da Covid-19 e às famílias que perderam seus entes queridos. É tempo de erguer aos céus o nosso olhar esperançoso, conforme ensina o profeta Isaías, no capítulo 1, versos de 11 a 18. A política, do ponto de vista ético, é o conjunto de ações pelas quais se busca uma forma de convivência entre indivíduos, grupos e nações que ofereçam condições para a realização do bem comum. Do ponto de vista da organização política, é o exercício do poder e o esforço por conquistá-la, a fim de que seja exercido na perspectiva do serviço. Documento 40, número 184 da CNBB. Por isso, cristãos leigos e leigas não podem abdicar da política, da sua participação na política. Esse protagonismo é próprio do laicato. Cabe a ele a maneira singular da exigência do Evangelho construir no mundo o bem comum na perspectiva do reino de Deus. O clero, guiado por sua doutrina social da Igreja, atento às normas da Igreja quanto à sua participação na vida política partidária, assume que lhe é específico nas suas responsabilidades. Aqui um parênteses meu, nós que somos do clero não podemos nos candidatar, não podemos fazer política partidária. Se tem alguém fazendo, está errado. A não ser que o bispo autorize por circunstâncias gravíssimas. O bispo tem esse poder. Para os católicos que disputam eleições, é importante recordar que a política não é mera busca de eficácia, estratégia e ação organizada. A política é vocação ao serviço, conforme diz o Papa Francisco num discurso aos jovens líderes da América Latina no ano de 2019. A Igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo, é serviço de todas as pessoas. Constituição Apostólica Gaudium Spes, número 75. Os prefeitos, os vereadores que serão eleitos têm o dever de contribuir com ações eficazes nos campos da saúde, educação, segurança, transporte, assistência social, moradia, direito, alimentação, proteção à família, entre outros. Darão muitos bons frutos os políticos que priorizarem o bem comum e a vida plena, desde a concepção até a morte natural de todos os cidadãos, sem quaisquer discriminações, nunca buscando seus próprios interesses pessoais ou corporativos. Não pode traduzir bons resultados o político que atenta contra a vida, trabalhando por políticas públicas que favoreçam o aborto, fazendo a campanha eleitoral com discursos de ódio, defendendo o uso da violência, o recurso das armas se atrelando ao tráfico de drogas,
se atrelando às milícias. Quem não se compromete com os excluídos e se mostra diferente diante da morte de pessoas, das graves feridas do meio ambiente, não merece o voto de quem deseja uma sociedade justa e democrática. Muito preocupa na disputa eleitoral o uso das fake news, ou seja, as notícias falsas. Elas contaminam o debate, desviam a atenção dos eleitores de temas importantes e desvirtuam o resultado do pleito. Pessoas comprometidas com a verdade, com a ética, com a paz, com a justiça, não podem compartilhar notícias espetaculosas de fontes desconhecidas, notadamente as que ajudam na difusão da mentira e na difusão do ódio, seja contra quem for. Não existe grupo que mereça o ódio. Esse é o ensinamento da igreja, principalmente as minorias. Então, não interessa se são grupos de LGBT, se são grupos negros, se são quilombolas, se são indígenas, se são, seja lá o que for, por motivos religiosos, igrejas, grupos, não merecem discurso de ódio. A aplicação das leis da ficha limpa e da compra de votos conquistadas com efetiva participação da igreja é condição necessária para que a eleição seja justa e legítima. Eu tenho orgulho, porque eu colhi assinaturas nas portas das igrejas para que esse projeto ficha limpa fosse aprovado. E eu tenho certeza, dos milhões e milhões de assinantes, a maioria foi da igreja. Tudo bem que tinha um monte de instituição junto conosco, né? A OAB, alguns sindicatos, etc. e tal. Mas o maior número de assinaturas foi colhido, sem sombra de dúvida, pela Igreja Católica, que está espalhada por este Brasil afora. Pois bem, a aplicação desta lei é condição necessária para que a eleição seja justa e legítima. O abuso do poder econômico corrompe o processo eleitoral. A compra e a venda de votos e o uso da máquina administrativa nas campanhas constitui crime eleitoral. Se você souber, denuncie. Avise o Ministério Público, a polícia. Compra de voto, propaganda irregular, abuso do poder econômico, atenta contra a tua honra e a tua cidadania. Os eleitores são chamados a fiscalizar os candidatos, diz o documento, e constatando esses atos de corrupção, que denunciem a Justiça Eleitoral, como eu disse, e ao Ministério Público. A vigilância das eleições democráticas e transparentes é tarefa de todos, porém tem especial responsabilidade as instituições públicas, como a Justiça Eleitoral, nos níveis federal, estadual e municipal, bem como o Ministério Público. Dessas instâncias espera-se a plena aplicação das leis que combatem a corrupção eleitoral, o uso indevido do dinheiro público e a utilização de fake news como estratégia eleitoral. Após as eleições, é de fundamental importância que a comunidade eclesial, que é a igreja, se organize para para acompanhar os mandatos dos eleitos e das eleitas. Concretamente, dentre tantas iniciativas possíveis, promovam encontros que valorizem a democracia participativa, aproximem vereadores e prefeitos das comunidades. As experiências para a formação da fé e da política das comissões de justiça e paz são práticas que merecem e devem ser incentivadas nos contextos diocesano e paroquial. Número 12. Os cristãos leigos e leigas inspirados na fé que vem do Evangelho, é explicitada a doutrina social da Igreja, devem se preparar para assumir, de acordo com sua vocação, competência e capacitação, serviços nos conselhos de participação popular, como o Conselho da Educação, Conselho da Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Juventude, Conselho da Assistência Social. Devem igualmente acompanhar as reuniões nas câmaras municipais, as audiências públicas, onde se votam projetos nessas reuniões da Câmara e leis para os municípios, permanecendo atentos à elaboração e à implementação de políticas públicas que atendam especialmente às populações mais vulneráveis, como crianças, jovens, idosos, migrantes, indígenas, quilombolas e particularmente os pobres. Em tempos de crescente desvalorização da política, o povo brasileiro precisa fazer das eleições de 2020 uma verdadeira festa da democracia, de forma que se concretize a política melhor, a política colocada a serviço do verdadeiro bem comum, como diz a encíclica recentemente divulgada pelo nosso Santo Padre, Fratelli Tutti,
no número 154. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, interceda pelo povo brasileiro. Dom Valmor de Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB. Dom Jaime Sprengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente. Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima e segundo vice-presidente. E Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB. Antes da bênção, após a leitura deste documento, eu encerro fazendo um convite a você. Não deixe de votar. Dia 15 de novembro, compareça. Os idosos terão preferência nos primeiros horários. A votação vai começar 1 hora antes, 7 da manhã, e vai terminar 1 hora depois. Agora, só não vá votar se você tiver infectado pela Covid ou tiver com algum sintoma, febre, gripe muito forte, né? Então aí você não vota, depois justifica sem problema algum. Mas caso contrário, vamos exercer o nosso direito de cidadão para fazer com que essa democracia brasileira se torne cada vez mais forte e não possa ficar com o joguete na mão de tantos que não compactuam com os princípios do Evangelho do qual nós somos testemunhas. Peçamos a Deus a bênção e que essa bênção possa atingir o coração de todos, para que sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus e possam fazer a melhor escolha. A escolha que venha não só para agradar, mas para construir pontes e políticas públicas que façam a justiça social acontecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.